Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta, continuarei a escrever. Clarice Lispector. Saudações a todas as pessoas que nos ouvem, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um bate-papo à luz do candeeiro, o seu podcast sobre educação, ciência e tecnologia. Eu sou Caroline Silva. Sou Franciola Araújo. Eu sou Vitória Frutuoso. E o que a gente vai ver no episódio de hoje? Fala aí pra gente. Então, esses dias eu estava pensando e discutindo com alguns amigos meus sobre a questão da representatividade na ciência, a variedade de pessoas que a gente tem e o porquê da gente não ter uma representatividade. No sentido de, o Brasil é muito grande, a gente tem, vários tipos de pessoas e muitas mulheres, homens, pessoas, enfim, negros, brancos e indígenas. A gente tem uma variedade muito grande. E por que a gente não tem essa representatividade dentro da ciência? Talvez aquele estereótipo ainda de que a ciência é algo muito inalcançado e que são só para pessoas super iluminadas e essas pessoas são velhos brancos de jaleco e são loucos, enfim, talvez seja por isso. O que vocês acham? Eu acho que a gente tem muito a evoluir, muito a crescer, né? A ciência ela é para todos. E daí, acho que às vezes aquele conceito ele foi evoluindo ao longo do tempo. Inicialmente era bastante seletivo, devido a diversos fatores socioeconômicos, né, e políticos. E hoje nós começamos a absorver, a entender que a ciência é para quem quer fazer ciência de fato. Então, acho que a imagem, como a Vitória colocou aí, do velhinho branco, de jaleco, né? Ela ficou muito batida justamente porque ela era o que se tinha para a época. Mas hoje a gente pode dizer que a ciência ela é plural e ela precisa continuar sendo plural. Mas você acha que ela é plural realmente? Será que hoje nós temos na ciência brasileira, eu nem vou extrapolar para a ciência mundial, mas será que na ciência brasileira nós estamos representados? Existe representatividade? Será que a proporção que nós temos, por exemplo, de mulheres na nossa sociedade, ela está representada na ciência? A proporção de negros está representada na ciência? Será que de forma geral estamos representados? Eu acho que não. E você tem dados sobre isso, não é, Carol? Eu trouxe alguns dados, sim, para mostrar que não somos tão plural assim quanto desejamos. Eu trouxe um pequeno trecho do Centro de Pesquisa em Ciência, Tecnologia e Sociedade, tá? O IPEA, a sigla, e ele diz um texto de Fernanda Denigre. Na pesquisa dela, ela disse o seguinte: hoje as mulheres são cerca de 54% de estudantes de doutorado no Brasil, né? Houve um crescimento, de fato, e pode se comparar aos países desenvolvidos, como Estados Unidos, Reino Unido. Porém, quando a gente sai do ramo, né, que isso ela veio para um dado específico de uma área específica, que foi nas ciências da vida e da saúde, tá? Um exemplo que ela colocou. No ramo das ciências da vida e da saúde, as mulheres elas estão e pesquisadoras, em maioria, elas chegam a 60%. Quando a gente vai para a ciência da computação e ciências exatas, esse percentual cai para menos de 25%. Então, não é tão plural assim quanto a gente imaginava, né? Um outro dado bem interessante que a gente encontra aqui é a quantidade de pessoas negras ocupando lugares na sociedade científica brasileira. Então, dado que é trazido pela SBPC de 2019, tá? Uma reportagem que eles colocaram, diz que são 5 mil pesquisadores negros para um total de 192 mil pesquisadores no Brasil. Isso quer dizer que é um número muito pequeno,
certo? Essa reportagem foi de 2019, tá? 2 anos atrás. Então, espero que desse tempo para cá tenha crescido alguma coisa. E ainda falta também que a porcentagem, né, o percentual de pessoas LGBTQIA+, e deficientes também, né, que a gente tem que contar com essas pessoas dentro da nossa instituição, até porque a instituição é para todos, quem quiser, não é verdade? Então, a ciência, ela tem esse déficit, ela não é tão plural quanto a gente imagina, porque quando você vê esses números, inicialmente a gente acha que, não, vai no nosso meio, no nosso convívio, né? A gente acha que tem bastante pessoas representando. Eu sou mulher, eu hoje estou à frente de um projeto como presidente, né, de um projeto de ciência e tecnologia, que é o University Chapter da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Ciência de Materiais, né, que é a SBPMAT, mas dentro de um grupo inteiro, que somos vários grupos chapter, cada estado tem alguns estados, na verdade, tem uns, a maioria ainda assim são homens, né? Então, as nossas sociedades em si são representadas por homens, a gente ainda não tem tanta representatividade preta, de mulheres e homens pretos, ainda não temos representatividade de pessoas com deficiência, quando a gente já teve teses defendidas, né? Houve a primeira tese, pelo menos aqui em Pernambuco, de um pesquisador, né, na área de letras, que ele tinha deficiência auditiva, e ele defendeu com muita classe, muita maestria. Não temos a representatividade tão forte, pelo menos dentro da ciência, que é onde eu tenho propriedade para falar da ciência exata, né? De pessoas com perfis diferentes, né? De pessoas pretas, de pessoas com deficiência, de mulheres. Hoje o número, pelo menos para as mulheres, vem crescendo, mas eu ainda sinto falta de muita gente lá dentro. E, inclusive, a questão do LGBTQIA+, gente, as ciências exatas, ela ainda está caminhando a passos lentos. Eu falo porque eu convivo, pelo menos aqui na minha região. Não sei como é na região de vocês e queria saber um pouquinho para a gente comparar, já que somos de locais totalmente distintos. Você apontou aí um dado que eu acho muito interessante. Você tem aí 5.000 pesquisadores negros em um universo de 190 mil pesquisadores. Temos, portanto, 2,6% de pesquisadores negros. E se levarmos em consideração que, segundo dados do IBGE, nós temos uma população negra no Brasil de 54%, nós estamos muito, muito longe de representatividade. E aí, quando você pega, por exemplo, dados de percentual de mulheres em uma determinada área de conhecimento, como é a área de saúde, você tem ali majoritariamente mulheres. Mas quando você passa para a área de exatas, esse número ele é muito menor. Por quê? Será que isso estaria ligado a incentivo? Será que, no caso das mulheres, elas seriam incentivadas a determinadas áreas em detrimento de outras? Será que ainda existe essa compartimentização de dizer que, olha, nós temos profissões, nós temos áreas que são prioritariamente masculinas e áreas que são prioritariamente femininas? Será que isso está relacionado? E eu queria ouvir também da Vitória, né? Eu estou só levantando o questionamento e sem obrigação de respondermos agora, mas só levantando esses questionamentos para que a gente possa discutir. Estava pensando aqui também, só uma coisa para se colocar é que o porquê também da gente ter essa representatividade, certo? Tipo, não é só uma questão de querer representar grupos por representar e dizer que, temos. Mas é o entendimento de que as pessoas elas podem fazer ciência. Qualquer pessoa ela pode fazer ciência. A ciência ela precisa ser desmistificada, ela precisa ser tirada essa coisa de só pessoas super iluminadas fazem, oh meu Deus. Então, é preciso entender que qualquer pessoa ela é capaz de fazer isso e a gente precisa que realmente faça porque a gente tem muitos problemas e muita coisa precisa ser criada, a sociedade precisa se desenvolver muito e é muito importante que a gente tenha pessoas super diferentes de forma seja na cor, orientação sexual, gênero, enfim, qualquer coisa. É importante ter essas pessoas
pensando, olhando para o mesmo problema de maneira diferente, entendeu? E isso é muito interessante, porque a gente vai ter até mesmo o modo que as perguntas vão ser feitas na frente desse problema vão ser diferentes, sabe? Isso é muito interessante, porque a forma como eu vou estar vendo o problema pode ser que você, Francioli, veja de uma forma totalmente diferente. E talvez a sua busca por aquilo seja mais intensa por causa da sua vivência, entendeu? E vice-versa. Então não é só uma questão de representar por representar, mas é uma questão porque realmente é útil, é importante. A sociedade precisa disso, a gente precisa disso. A gente precisa ter mais a mente aberta de entender o outro e o respeitar como cientista, sabe? Eu acho que é por aí. Ô, Vitória, aproveitando a tua fala, eu queria também, acho muito importante o que tu falou, muito importante para nos abrir a visão. Não é só o fato de querer que tenham essas pessoas lá dentro, até porque a gente não falou aqui, mas quantas pessoas da população indígena a gente tem dentro da nossa instituição e dentro da ciência? Então, não é só representar, porque eu quero 10 mulheres ali, eu quero uma mulher no poder aqui. Não, né? Ou uma pessoa preta, enfim. Não é isso, é muito bem colocada essa tua fala, porque a gente não quer só números. Número por número, nada muda. Nós queremos mudanças. E essas mudanças vêm a partir do momento que a gente consegue ouvir cada problema, como você bem colocou, por uma perspectiva, por uma realidade diferente. Porque eu vou citar um exemplo aqui, mais uma vez bem grosseiro, é que quando a gente fala que existem algumas doenças, por exemplo, o mioma, né? Eu estava com minha prima outro dia, ela faz enfermagem e ela estava estudando sobre isso. O mioma, ele desenvolve, na maioria das vezes, em mulheres pretas, né? E daí fiquei bem curiosa, comecei a conversar com ela, e daí ela é uma mulher branca, né? E ela começou a dialogar comigo a importância de ouvir, de entender, de estudar, não só as mulheres pretas, mas as mulheres brancas, as mulheres indígenas, o que é por que foi essa fala é importante? Porque ela é cultural, ela é histórica. Existe um fator genético todo que vem de muito tempo para que essa doença se desenvolva mais em mulheres negras, né? Não estou dizendo que é só para mulheres negras, não. Mas no histórico geral, devido a várias coisas, né? Se a gente for para a história propriamente dita, então cada um vai ter um posicionamento. Então, ela, quanto mulher branca, ela busca ouvir das professoras dela, né? Principalmente as professoras, que ela tem professoras muito boas, que tratam com propriedade da doença, porque são mulheres que estudam isso, ou homens que estudam isso, mas geralmente são mulheres no ramo da saúde, como foi bem colocado aqui, e escuta a de cada um. Não, você tem que entender isso, porque muitas vezes a gente não entende o que a gente está fazendo ali. É muito fácil para mim dizer, não, só acontece com essa pessoa e para mim tá ótimo. Mas é a minha bolha, a minha realidade, a minha vivência. E daí eu preciso escutar uma mulher indígena, eu preciso escutar. Gente, eu tô falando mulher, mas pode ser homem, mulher, sabe? Pode ser o gênero que a pessoa esteja naquele momento querendo colocar pra gente. Tô falando mulher por conta do exemplo. E daí eu preciso escutar eu vou falar pessoa, fica mais bonito. Essa pessoa de uma determinada até a região é importante, sabe? Como a gente bem coloca, um nordestino no sul. Então existem coisas do sul que o nordestino não sabe, mas vai começar a aprender. Existem coisas no sul que nós não sabemos, né, como nordestina, e vou começar a aprender. E daí a gente tem que ver que são uma temática diferente, a temática de saúde que eu não domino, que já fica bem claro, mas que precisa ser estudada desde a história, porque a ciência é isso, a ciência ela não é solta, ela vem atrelada sempre a alguma coisa, a sua cultura, a sua história, a seu transcendente, a sua árvore genealógica como um todo, que vai acarretar para que você tenha aquilo, né? Sua genética é importante. Quem que estuda genética? Então, daí é importante a gente ver uma relação toda, um contexto todo, onde a gente possa ver uma problemática de diversos pontos de vista, porque, como alguns amigos meus costumam dizer, muda o ponto, muda a vista. E a gente tem que estar aberto para escutar essa diversidade. E o meio científico, ele precisa de comprovação científica de uma comunidade. Então, quando a gente fala em comunidade, a gente fala em plural, em vários aspectos, em vários sentidos, né? E daí, eu acho que é muito importante. Eu citei um exemplo bem grosseiro, pelo amor de Deus,
E daí eu acho que é aquela coisa, a gente começa a refletir de uma coisa tão pequenininha e a gente começar a crescer e pensar em outras coisas que acontecem até com a gente no cotidiano, né, Vitória? É porque essa questão que você falou foi muito, muito interessante. Essa questão da região, por exemplo. Imagina que é, na minha área, a gente sempre tenta, na área da mineração e tal, a gente fazia bastante estudos visando a questão de equipamentos que não gastasse tanta água, porque eu venho de uma região do Nordeste e interior do Rio Grande do Norte, que essa questão da água é bem complicada. Então, imagino que por causa, sei lá, da xenofobia ou qualquer coisa do tipo, invenções minhas ou invenções de qualquer pessoa aqui do Nordeste não fossem validadas, sabe? E, nossa, por causa de um contexto, de uma problemática daqui, da minha vivência, eu consegui elaborar uma solução que pode ir para mundo afora ou o resto do país, sabe? Que talvez uma pessoa de outro estado que não tenha esse problema com água não teria. Não porque a pessoa é menos capaz que eu, mas porque ela não está no mesmo contexto que eu. Então é muito importante ter a variedade de pessoas olhando para o mesmo problema, sabe? E até de áreas diferentes mesmo de formação, né? Hum. Tipo assim, eu gosto muito de dizer assim, em casa que eu falo é na universidade, no meus ambientes de convívio, é que quando você tem algo diferente em você, outra pessoa não tem propriedade para falar, né? Porque o diferencial é seu. Mas ela tem propriedade para dizer, olha, eu acredito que isso possa acontecer no meu ponto de vista, na minha bolha, por conta desse motivo. Mas o que de diferença ainda é meu, Carol. Então, eu vou falar do meu ponto de vista com relação à minha forma de ver as coisas diferente. E daí a gente começa a construir, porque a diversidade ela é a construção com várias mãos. Eu gosto muito dessa frase, né? E que mãos são essas, Francioli? Diz para mim que tu acha que seja, porque se a ciência ela é construída em várias mãos, como seriam essas mãos? Porque é importante ter várias mãos na ciência. Carol, eu acredito que a gente entra em uma das questões que seja mais delicada. E isso perpassa, evidentemente, por todas as situações que nós temos em termos de igualdade, justiça social. Eu vou pegar esse exemplo da quantidade de negros na ciência no Brasil. Se nós temos 54% de negros no país e tivéssemos um sistema de igualdade social, muito provavelmente nós deveríamos ter 54% dos negros também nessa conta total, não somente 2,6%. Isso faz com que, de certa forma, nós tenhamos vieses nas interpretações desses nossos dados. E eu falo disso no seguinte sentido. Imagina uma pesquisa que seja conduzida na área da antropologia, por exemplo, ou numa área que eu tenha visões diferentes a partir da bolha na qual você está inserido. Por exemplo, alguma coisa que tenha possibilidade de se transformar em política pública. Normalmente, o cara que é branco, ele vai passar a vida dele tendo a possibilidade de ser muito menos abordado pela polícia do que alguém que seja negro. Mas se ele viveu naquela ilha dele, ele muito provavelmente não vai acreditar que pessoas pretas elas sofrem preconceito e que elas são muito mais abordadas pela polícia do que alguém branco, porque aquilo ali não fez parte da vida dele. Então, qualquer coisa que venha a surgir, vai surgir a partir da visão daquela pessoa, que pode estar distorcida, não porque ele esteja sendo tendencioso de forma proposital, mas simplesmente porque é uma vivência que ele tem que é diferente da vivência de grande parcela da população que vê e enxergaria isso de uma outra forma. Se você observa que também uma boa parte da população pobre é negra, uma boa parte dessa população, por conseguinte, ela não tem acesso à educação de qualidade, ela não vai conseguir chegar
nos cursos de graduação, nos cursos de pós-graduação. Então, você vai tendo ali a perda de representatividade, você vai tendo a perda de olhares que podem direcionar pesquisas, por exemplo, para visões que a gente normalmente não teria. Então, é extremamente importante que nós tenhamos, por essa diversidade de olhares, diversidade de vivências, essa representatividade na ciência. Mesmo que ela seja das exatas, que ela seja de qualquer área, nós precisamos ter representatividade. Não só pelo fato de pessoas diferentes terem visões diferentes, podem também, evidentemente, convergir para visões similares, mas são vivências diferentes que às vezes dão significado a números. Na universidade, no curso de pós-graduação que eu faço, nós ainda temos uma situação que eu acredito que esteja bem distribuída, né, pelo Brasil, não é somente um caso daqui, mas ela está. Nós não vemos essa representatividade, pelo menos não no curso que eu faço. Nós temos um grande número de mulheres, é um curso de exatas, mas nós temos um número grande de mulheres. Acredito até que o número de mulheres supera o número de homens. Mas quando eu observo outras representatividades, eu não consigo enxergar toda essa representatividade. Então, faltam, sim, muitos olhares dentro desse programa, do programa que eu faço parte. E eu queria complementar, dentro do exemplo que eu dei lá atrás, do problema na saúde da mulher negra, é que no curso de saúde, como já foi colocado, a gente encontra, em sua maioria, mulheres. Mas a gente também queria encontrar homens, queria encontrar outras pessoas fazendo parte do curso. Não que não exista, né, Franciela? Como você acabou de colocar, que no curso que você faz parte, tem uma maioria mulheres, mas faltam outras maiorias, ou outras minorias, não é verdade? E que eu estava refletindo enquanto você falava, é que, veja que interessante, o curso de saúde, hoje ele está bem diversificado, eu acredito. Ele está tendo uma representatividade um pouco melhor do que outros cursos, eu acredito. Pelo menos é o que eu vejo aqui, tá? Mas E aí daí eu fico aí também depende de que curso você está falando. em enfermagem. Porque aí se Na você pega, por medicina já não exemplo, é um tanto curso, se você pega, por exemplo, o curso de medicina, aí talvez a realidade seja um pouco diferente. isso, exato, exatamente. E daí o que é que eu fico pensando? É, que me vem muito à mente, né? Eu vou tratar da saúde de mulheres pretas. Quantas mulheres pretas eu tenho estudando hoje para tratar da saúde de outras mulheres? Porque eu, basicamente, e a minha família são mulheres pretas. E acho que sabia a questão da doença era a minha tia, porque ela estudou, ela é enfermeira, ela estudou e ela sabia explicar e sabe explicar com maestria. Então ela tem propriedade. Mas quantos e quantos tempos não foram mulheres pretas? Ou não foram mulheres tratando mulheres? E como é que eu vou falar ou estudar a saúde indígena, que é ainda mais delicada do que a nossa, dependendo da região que ele mora, né, como todo mundo aqui bem sabe, se eu não tenho uma pessoa, não falo uma pessoa, não é questão de ser o número um, tá? É questão de ser a pessoa, a comunidade inserida ali dentro. Porque como é que eu vou tratar da problemática que eu não posso levantar uma bandeira, não porque eu não queira, mas às vezes é porque eu não tenho propriedade de viver aquilo ali. Eu nunca vivi, como é que eu vou falar sobre isso? E você tem mais uma questão aí, por exemplo, quando você fala do indígena, eu também, além da questão de acesso, além da questão de confiança, eu tenho um outro ponto que é chave, que é o idioma. Então, nós Isso. temos no Brasil inúmeras tribos que permanecem com o seu idioma, isso é maravilhoso, só que Uhum. nós não temos, por exemplo, um serviço de saúde, pessoas ou indígenas mesmo, pensando na representatividade, eu não tenho indígenas médicos para atender essas comunidades. Então é um outro problema que a gente também tem que considerar. Aí eu acho que já daria pra gente começar a pensar. Então, como a gente consegue resolver isso? Tipo, quais são as soluções para que a gente consiga inserir essas pessoas? Porque, na minha visão, basicamente a educação e a ciência é mais acessível para todos. Que aí é quando a gente vai conseguir
pegar o maior número de pessoas possíveis e inserir elas nesses estudos, entendeu? Isso, porque a ciência é um todo. A gente fala muito das ciências exatas porque é o contexto que estamos inseridos hoje. Mas a ciência humana, né, que é bem estudada, as ciências da saúde, as ciências filosóficas, né, porque filosofia também é uma ciência. E daí a gente fica pensando, será que em todas essas áreas são tão deficientes quanto a nossa área? Porque eu acredito que é uma reflexão que eu trago para quem está nos escutando nesse momento, é de que para pensar no teu contexto, na tua região, na tua pós-graduação, na sociedade científica ao qual tu faz parte, quantas pessoas do plural tu tens hoje representando essa sociedade científica? Quantos homens, quantas mulheres, quantas pessoas pretas, quantas pessoas indígenas, quantas pessoas com deficiência? Porque é interessante, as pessoas falam muito de acessibilidade, acessibilidade, acessibilidade para dentro da instituição, mas quantas vezes são perguntadas pessoas que precisam da acessibilidade se aquilo ali está bom para elas? Outro dia eu estava vindo na universidade, eu tenho uma entrada de acesso para cadeirante, isso dentro da universidade foi melhorado recentemente, né? E daí você entra para entrar na biblioteca tem um acesso para cadeirante e é uma única entrada. Ou seja, se ele quiser mudar o caminho, ele não pode. Se ele quiser descer para atravessar, ele tem que ir para aquela entrada. Então, que acessibilidade é essa? Sabe? Eu às vezes me questiono muito com relação a isso. Não, cara, tem que ter a questão da distância, tá? Eu concordo que tem que ter a distância, mas a distância de um centro para o outro, ou de um quarteirão para o outro, entende? Eu acho que, ou seja, eu vou ter que ir e voltar. Uma pessoa com deficiência visual, ela consegue caminhar dentro da instituição de ensino, dentro dos centros de pesquisa, ela tem espaço dentro dos centros de pesquisa. Então, assim, dependendo qual seja a ciência, logicamente, né, ao meio que ela queira. Então, esses espaços a gente tem que pensar que o todo tem que ser um pouco de cada um, né? Principalmente esse Brasil que é tão plural. Inclusive, como foi colocado, que eu nem tinha pensado, a questão da troca do conhecimento com outros países, onde o Covid trouxe essa oportunidade. Foram diferentes países meio que se juntando, né? Se abraçando ali, trocando uma palavra que a gente gostava de falar muito no meio acadêmico, científico, é colaborações, porque a ciência ela é colaborativa, ou deveria ser, e muitas vezes a gente esquece. Mas aí a Covid vem mostrar isso, que a colaboração científica é muito importante. O que vocês acham? Carol, deixa eu só falar um pouquinho, por exemplo, dessa situação que você citou para os deficientes. Você imagina o seguinte: eu tenho normas para construções acessíveis. Então, normalmente, quem vai executar essa obra dentro de uma instituição pública, normalmente você vai ter ali uma comissão, normalmente, você tem um projeto e essa comissão ela vai avaliar se aquele projeto ele é ou não adequado. E aí imagina o seguinte, você chega com um projeto e aí o cara vai dizer assim, não, beleza, o engenheiro da instituição, não, tranquilo, até aqui está respeitando distância, está respeitando isso, está respeitando aquilo, está tudo dentro das normas perfeitas. Só que você não tem a representatividade nesta comissão de uma pessoa com a deficiência. O que acontece? O projeto ele pode estar completamente nas normas, mas o deficiente, aquela pessoa que está com a deficiência, porque essa deficiência, inclusive, ela pode ser tanto permanente como temporária. De repente a pessoa foi lá, caiu, quebrou uma perna, ela vai estar temporariamente, né, naquela situação e ele vai precisar daquele elemento da construção para poder se deslocar. E aí você imagina quando não tem alguém que realmente precisa, que tem aquela deficiência, que seria um usuário daquele elemento de construção dentro de uma comissão dessa. É muito comum a gente ver inúmeros erros sendo cometidos. Você vai colocar, por exemplo, um piso tátil, tá de acordo com as regras, legal, mas se não tiver alguém com problemas de visão, com baixa visão, com cegueira, que também auxilie nisso, você está fadado a criar, por exemplo, determinadas áreas que vão para lugar nenhum. E isso acaba confundindo. E aí é um caso muito sério, porque está faltando ali
a experiência de alguém que deveria ser um usuário daquele elemento, no caso de construção, mas que ele não foi convidado a fazer parte daquela comissão para dizer se aquilo estava de acordo, e falta dessa forma a visão dessa pessoa para que você tenha realmente um elemento que sirva. Isso é extremamente comum e é um exemplo de como a representatividade ela é importante. É um exemplozinho besta. É um exemplozinho besta, mas que a gente vê direto nas instituições. A gente precisa que essas pessoas, de forma geral, e aí quando você fala em colaboração, em cooperação, a gente precisa entender que os ambientes nos quais estamos inseridos deveriam ser ambientes de cooperação, de colaboração, e só conseguimos construir visões múltiplas, visões que realmente consigam afetar a nossa sociedade de uma forma bem geral, se parte dessa população estiver representada. E o ideal é que ela esteja representada de forma tal qual o retrato da nossa sociedade. Então, eu acho que isso é muito importante e falta muito. A gente não consegue dialogar muito bem em determinados programas, em determinados cursos, justamente porque falta isso. Falta essa representatividade. E aí, quando você vê, por exemplo, um curso de enfermagem, talvez seja um curso onde você tem uma distribuição um pouco diferente de um curso de medicina, por exemplo. Para o curso de enfermagem, talvez você tenha mais negros do que, evidentemente, você vai ter no curso de medicina. Você vai ter mais mulheres do que homens. Você vai ter um número infinitamente menor de indígenas, por exemplo. Perfeito, Francioli. E daí é a questão da complicação, porque a ciência ela tem que trazer um bem maior para toda a sociedade. É para isso que existe a ciência, para isso que a gente faz ciência, para que tudo que a gente faça, tudo que a gente estuda, tudo que a gente pesquisa, tudo que a gente pensa, seja em favor de toda a sociedade. Então, como é que eu vou beneficiar toda a sociedade se eu não posso me encaixar em toda ela? Né, Vitória? Fala aí pra gente, inclusive, num ganho que eu considero recente, porque deveria ter existido há muito tempo, da questão do nome. Me lembrem, por favor. Nome social. Nome social. Gente, o nome social, se eu consigo chamar uma mulher de vamos botar uma cantora famosa, de Tati Quebra-Barraco, que ela, inclusive, ela postou isso no Twitter outro dia. Se vocês conseguem me chamar de Tati Quebra-Barraco, meu nome é fulana, por que você não consegue chamar uma pessoa pelo nome social dela? Olha o quanto isso é importante. Pra gente pode ser uma besteira. Pra mim, não. Pra mim é um assunto muito importante. Se eu chamo qualquer pessoa por um apelido, né, por um nome que não seja o nome dela, porque eu não consigo chamar o nome daquela pessoa pelo nome que ela quer ser chamada. Né, Vitória? Fala um pouquinho pra gente aí sobre essa questão. É muito engraçado ter falado disso, porque quando eu tava pesquisando sobre esse assunto, eu vi, gente, eu não sabia disso, eu fiquei muito surpresa. Tem uma astrofísica brasileira, uma mulher trans, que ela tem até um projeto da NASA. Eu acho que, se eu não me engano, ela tá nos Estados Unidos, enfim. E aí ela fala um pouco, sabe, sobre isso, sobre essa questão de que até, tipo, na comunidade científica aqui do Brasil, ela teve muito mais problema de ser aceita, do pessoal conseguir aceitar isso, do que lá no grupo de pesquisa dela. E eu fiquei muito em choque, porque, infelizmente, da minha cabeça tava um estereótipo muito grande de que o meio científico ainda é um meio muito preconceituoso, sabe? Eu fiquei muito feliz de saber que pelo menos ela conseguiu. Até porque aqui no Brasil, o número de pessoas, de mulheres trans, na verdade, que acabam indo para prostituição porque não tem acesso à educação é muito grande. E ver uma mulher trans conseguindo estar no projeto da NASA, gente, é uma representatividade assim gigante, gigante mesmo. E o que eu ia falar também, vocês estavam falando aí, vocês deram muitos exemplos sobre faculdade, tipo, o meio já científico mesmo. Mas eu fico pensando, é, tem pessoas que não chegam nem a ir para a faculdade por justamente não ter esse incentivo, sabe? Tipo, o Francioli já tinha falado sobre isso no começo. Tipo, será que as mulheres elas não acabam indo para determinada área porque elas já são incentivadas a isso? E
às vezes não é nem um impedimento direto, sabe? Mas muitas vezes, vou dar um exemplo aqui muito simples. Eu fazia o técnico em mineração, né? E por vezes, quando a gente ia para uma aula de campo, ou até mesmo em alguma aula prática, assim, os professores, primeiro que só tinha homens dando aula, mas muitas vezes os homens, eles, tipo assim, os professores, eles, ok, não destratava a gente, mas quando era para fazer alguma prática, algum trabalho até braçal, ou alguma coisa no campo, eles sempre chamavam os homens, nunca chamavam as mulheres. Então, isso soa muito assim, ok, tá tudo bem você ficar aí no seu cantinho, quietinho, ok? Mas participar mesmo ativamente da coisa você não pode. Ou coisas muito pequenas. Eu lembro que a primeira vez que eu me interessei por engenharia foi com 10 anos de idade. Eu não sabia que eu queria essa área de jeito nenhum. E quando um estudante da área entrou na sala, a professora tinha chamado, e ele começou a explicar sobre energia eólica. E eu fiquei muito encantada com aquilo. Ele tratou todos, tipo, iguais, assim. Não fez distinção de ninguém. E ele estava explicando um pouco sobre como funcionava a energia eólica e tudo mais. E, gente, aquilo pareceu a coisa mais fácil do mundo. Eu era uma criança, né? Então, o que eu via de ciência era as pessoas loucas, os cientistas loucos nos desenhos animados. E eu fiz, nossa, como assim? Tipo, isso aqui, eu fiquei encantada que o vento fazia, na minha cabeça, na época era basicamente isso. Nossa, o vento faz acender uma luzinha, que interessante. E ele explicou como isso era bom para a sociedade, como isso era bom para o meio ambiente, e tudo mais. Eu saí dali totalmente encantada, porque aquilo estava nas minhas mãos, entendeu? Eu era uma criança que eu estava tendo contato ali de forma muito simples com a ciência. Eu acho que falta isso, sabe? Não é só, não ia adiantar de nada, muito provavelmente, se só minha professora ficasse falando, ó, meninas, vocês podem, ó, meninas, vocês podem fazer isso. A gente era de uma escola municipal, então a maioria do pessoal ali era baixa renda, enfim. Só falar isso por falar, eu acho que ele não causa tanto impacto, principalmente uma criança. Mas quando você chega e mostra ciência e fala, olha como isso aqui é simples e você tem capacidade de fazer, sabe? Olha como, se você continuar e você continuar estudando, talvez você possa criar coisas que ajude os outros e ajude uma sociedade inteira, sabe? E olha como é interessante, sabe? Quando você começa a colocar tudo que você estudou em prática. Eu acho que falta isso, antes de só discutir isso na faculdade ou enfim, nesses espaços que já tem pessoas fazendo, a gente precisa colocar as pessoas dentro desse espaço, entendeu? Vitória, imagina só então se de repente você está numa escola do estado ou numa escola pública, né, do estado, do município, onde a maior parte das pessoas são pretas, tá? E aí você chega com alguém explicando alguma coisa, tipo um experimento, como o que você citou, né, da energia eólica, um cientista preto. E aí você diz, pô, podia chegar qualquer um lá, dizer lá alguma coisa e tal, mas chegou um preto, um cientista preto, numa comunidade ou numa sala de aula onde a maioria das pessoas são pretas. E aí você vai ver o seguinte, isso tem um efeito muito forte. Porque aquelas pessoas, e aí vamos falar o seguinte, se você já esteve, se você faz parte de uma comunidade carente, você vê que essa carência, ela não é só por alimento. Essa carência é muito maior. É carência por atenções básicas, é carência por falta de oportunidades e de oportunizações que outras pessoas têm, e isso seria considerado, ou é considerado, na verdade, né? São privilégios, algumas pessoas têm privilégios e nem se dão conta disso, acreditam que a vida delas é tão difícil quanto a do cara que mora numa favela, por exemplo. E aí chega um cara, um preto, que vai chegar lá e vai dizer assim, olha, eu sou um cientista, eu trabalho com isso aqui. Cara, os olhos dessa gurizada vai brilhar de um jeito, porque eles estão se vendo ali. É diferente de chegar um cara, um branco, numa comunidade dessas e vai explicar o negócio, o menino não se vê ali. Se você pega uma cientista trans lá na NASA e ela chega
numa situação onde você tem pessoas ali trans, essas pessoas elas vão se ver, elas dizem, pô, eu posso chegar lá também. Infelizmente, a gente ainda tem que lutar muito por essa questão de representatividade. Eu sei que muita gente não gosta de cota, muita gente fala mal de cota, mas as cotas, elas infelizmente ainda são muito necessárias no nosso país. Por quê? Porque nós estamos muito longe de ter real representatividade. Eu não posso inspirar pessoas que venham da mesma classe social que eu, que tenham a mesma cor que a minha, que tenham a mesma orientação sexual que a minha, se eu não gero essa empatia, se eu não faço parte desse grupo. Ele não se vê representado. Então, eu, por exemplo, ouvia muito falar em Carl Sagan, mas eu não me identificava com Carl Sagan. A questão da ciência e tudo mais, pô, legal, mas eu não me identificava com Carl Sagan. Porque Carl Sagan não é preto. Só que quando o Neil deGrasse Tyson fala, eu me identifico com ele. Eu tenho lábios parecidos com o dele, eu tenho uma cor da pele parecida com a dele. Cara, então isso gera identificação. Eu consigo projetar e dizer, poxa, se ele chegou ali, eu também posso chegar. Então, eu acho que a gente precisa se ver ou estar representado nesses locais para que a gente tenha interesse em chegar lá. Para que, e às vezes não é interesse, porque muitas vezes a gente chega num determinado ponto, a gente tem muito interesse, mas toda a falta de oportunidade nos mata. E a falta de representatividade lá em cima, de pessoas que conseguiram vencer, se eu nunca vi um negro vencendo alguma coisa, é muito provável que eu também quero desistir. Porque se eu nunca fui, e aí, não, mas pô, você podia ser o primeiro, mas será que a gente consegue ser o primeiro? É difícil você fazer ciência em determinados lugares, é difícil você não sofrer preconceito, porque o que nós temos hoje, de uma forma bem geral, não é o extrato da sociedade. O que nós temos representado hoje, de uma forma geral, é um extrato de pessoas que foram privilegiadas e que se encontram hoje neste ponto. É fácil para a mulher, se você for ver aí, a gente tem muitos relatos de cientistas cujos trabalhos foram tomados pelos seus orientadores, homens. Então, você tinha a mulher fazendo uma pós-graduação e o projeto dela foi tomado pelo cara lá, pelo orientador, que tomou para si dizendo, não, esse projeto é meu, simplesmente porque ele é homem. Então, a mulher sofre também muito preconceito. É claro que eu acho que tem muitas, evidentes, que vão passar por toda a graduação, a pós-graduação, vão dizer que não encontraram ali um ambiente tóxico, que não sofreram discriminação. Às vezes ela não percebeu que sofreu discriminação, né? Pelo o meio que ela já vinha convivendo, vinha vivendo, ela acaba não percebendo que sofre determinadas ações de preconceito. A gente precisa dos exemplos, mas é muito importante que nós tenhamos também exemplos daquela faixa da população da qual eu me integro ou eu melhor me identifico, porque isso, além de gerar essa coisa do pertencimento, poxa, eu pertenço a este grupo. Este grupo, ele tem representatividade. Eu estou vendo pessoas ali em posições que eu gostaria também de estar, de fazer ciência como essa pessoa, de educar como esta pessoa, de trabalhar, de ter um cargo como essa pessoa tem. Eu acho que é possível. É possível. Se ele chegou lá, eu também consigo. Inspira. Então, eu acho que isso é muito importante na questão da representatividade. É como o José Ivan falou, né? O olho brilha mais quando temos bons exemplos. Então, é um incentivo, né? É uma luz que nos dá quando a gente vê essa representatividade. Perfeito, Vitória, exatamente isso. E também o que Francioli falou com relação à representatividade é muito importante. Quando eu olho para aquilo ali e vejo, poxa, eu posso ser também. E antes da gente ir para o fim, né, do nosso podcast de hoje, eu tenho duas perguntas que uma eu acredito que consigamos responder. E a outra, eu acredito que a gente vai refletir um pouco, tá? Principalmente você que está nos escutando neste momento. A primeira pergunta é:
Você já incentivou alguém? Esse alguém, nesse momento, seria nacionalidade diferente da sua, uma orientação diferente da sua, uma orientação sexual diferente da sua, um gênero diferente do seu, uma cor diferente da sua, sabe? Você já incentivou alguém a entrar no meio científico, a dizer, não, vale a pena ser cientista e você vai fazer a diferença? Você está fazendo essa pergunta? É, você incentivou alguém? Eu já. Eu acredito que eu tenha ajudado algumas pessoas, sim, com, acho que com o exemplo, né? Eu sou pretinho, então o que que acontece? Inclusive fiquei muito feliz recentemente porque eu fui colocado, eu fui citado no Twitter como autor negro. Eu achei fantástico isso. E o que que acontece, cara? Eu acho que como professor, os alunos te veem ali e eles acabam se identificando de alguma forma. E quando você fala das tuas vivências, das tuas experiências, da tua trajetória, eu acho que isso faz com que eles entendam que é possível. Eu venho de uma origem humilde. Eu dizia que meu pai era espanta-cachorro no mercado. Então, era auxiliar de serviços gerais. Ele espantava cachorro no mercado público na cidade de Currais Novos. Minha mãe era professora. E nós vínhamos de uma origem muito humilde. E quando você vê essa trajetória de sair de um interior, origem humilde, estudar toda a vida em escola pública e você chegar a ser professor de uma instituição federal e ter passado as experiências que eu já passei, e quando eu relato isso, mas isso de forma a encorajar, incentivar, eu acredito que as pessoas elas veem que podem e acabam fazendo o máximo para alcançar seus objetivos. E aí, seja isso dentro da ciência, fazendo aí um curso de um curso de graduação, que como eu atuo mais nos cursos técnicos, então, de repente, para ele seguir um curso de graduação, depois ir para uma pós-graduação, ou do ponto de vista profissional mesmo, ou do ponto de vista pessoal, né? Porque muitas vezes a gente acaba acreditando que o caminho que a gente seguiu, isso é um erro que eu cometi alguns anos atrás, eu acho que hoje eu estou mais livre disso. Eu acreditava que as pessoas deviam ter os mesmos sonhos que eu e seguir a mesma trajetória que eu. Muitas vezes eu comecei, por exemplo, querendo que todo mundo fosse para a área de mineração. Depois eu digo, não, cara, você tem que ir para a área que você vai ser feliz. E lá, se você se esforçar, se você perseverar, né, porque se tem a chance, vá em frente. Conseguiu, continue a luta e seja feliz. Eu acho que nesse ponto, muito possivelmente, eu inspirei uma ou duas pessoas. Vitória vai dizer pra gente, eu fiquei curiosa agora, que ela abriu esse microfone aí, eu quero saber. Não, na verdade, eu senti bem como um puxão mesmo. Tipo, já chegaram pessoas pra mim, pra dizer que se inspiraram, mas eu acho que é uma coisa muito mais indireta do que direta, de fato, sabe? Do que eu com o intuito de realmente fazer isso. Mas pronto, eu acho que eu gostaria de tipo, conseguir inspirar mais a minha própria família, sabe? Meus primos, pessoas que são jovens. E, enfim, eu também pequei muito nisso, pequei, enfim, modo de dizer, nisso que o Francioli falou, de achar que as pessoas elas tinham que ter os meus sonhos. E porque os meus sonhos são grandes, então elas também tinham que ter isso. E dá pra gente inspirar, não necessariamente tem que estar na nossa área, sabe? Perfeito, Vitória. Acho que fica também com uma reflexão pra gente. Eu inspirei sim. Teve uma época da minha vida que eu dei bastante aula. E a minha alegria foi ter visto os meus alunos, hoje também professores. Tantos alunos de diferentes gêneros, diferentes lugares. E para mim foi lindo, assim, ver que eu pude fazer a diferença na vida daquelas pessoas. Pode ser que de 90% eu não tenha conseguido, mas esses 10% hoje me deixam extremamente, extremamente, extremamente felizes. E algumas pessoas que eu encontrei no meio do caminho dessa vida científica que eu levo de pesquisadora, que disseram para mim, Carol, vou desistir, sabe? Foram mulheres pretas, inclusive, em sua maioria,
e pessoas de poder aquisitivo difícil que a gente infelizmente encontra, que se não tiver bolsa não tem como se manter. Inclusive, ó, gente, a gente fala sobre a questão das bolsas também aqui no podcast. Volta um pouquinho aí para entender, tá? E daí eu dizer, não desista, veja o exemplo de tal pessoa, sabe? E dá aquele exemplo daquela pessoa que conseguiu, que hoje é um nome na ciência. É muito rico, é muito gratificante. E não pelo fato de você se vangloriar, muito pelo contrário. Você conseguiu seu lugar de representatividade. Eu sou mulher, sou preta, né? Me considero sim preta, apesar de ter um tom da pele mais claro, mas o meu pai é preto, meus traços são pretos, então me considero uma mulher preta e eu moro na periferia. Então, quantas pessoas eu não estou inspirando para alcançar essa realidade em que eu me encontro hoje? Então, eu quero servir não de exemplo, porque eu acho que a gente não serve de exemplo, mas eu quero servir de representação nesse ponto, né? Porque acho que exemplo é tão. Eu não gosto muito. Ah, fulano é exemplo. Não, ele é exemplo. Não, ele é alguém que eu posso me inspirar para crescer, né? Acho que exemplo é uma coisa tão pesada. Eu não sei, eu não gosto, talvez, particularmente eu não gosto de ser exemplo. Eu gosto de ser a pessoa que vai estar representando alguma coisa. E, inclusive, uma pessoa que eu me inspiro hoje, gente, eu me inspiro muito hoje, é a Djamila Ribeiro. Ela é filósofa. E daí essa mulher me fez querer ler mais. Os livros dela trouxe sobre o feminismo negro, né? Tem um que eu acho que todo mundo deveria ler, né? Que é o Pequeno Manual Antirracista. E daí você começa a ter uma visão diferente. Você sai da sua bolha e até mesmo vê que você tem culturas racistas, culturas preconceituosas, culturas machistas enraizadas por conta de tudo que a gente viveu. Então, tem pessoas que me inspiram para que eu mude e melhore. E eu quero ser uma pessoa que vai inspirar outras pessoas também a mudar e melhorar, tá? Então, é fantástico. E isso tudo dentro da ciência, porque a gente escuta muito falar de filósofo, né? Quantos e quantos filósofos a gente escuta falar? Se a gente for parar para citar nomes, são vários, mas mulheres filósofas, pouquíssimas. Então, mulher preta filósofa. Então, eu tinha que falar de Djamila aqui, nesse momento. Nossa, real, porque a gente tá falando sobre representatividade e a gente acha que, nossa, tem que ter uma mulher da NASA super longe da gente. Mas caramba, vocês são pessoas que me inspiram, entendeu? Então, assim, são pessoas perto da gente, que tá no nosso cotidiano. Tipo, as pessoas desse podcast me inspiram, não só vocês, enfim, todo mundo que compõe aqui são pessoas que inspiram, são pessoas que tiveram suas vivências e história que, se fosse parar pra pensar, por muitos motivos, tem motivos para desistir, entendeu? E estão aqui. Então, que a gente também possa olhar para os exemplos que estão do nosso lado, né? Perfeito, perfeito. E a última pergunta para a gente encerrar nosso bate-papo de hoje, porque precisamos de mais querosene para o próximo episódio, então vamos estar economizando hoje, que está tudo muito caro. Como o que poderíamos fazer para tentar solucionar essa questão da falta de representatividade no meio científico e no meio acadêmico? Eu confesso que não sei, tá? Eu ainda não sei. Eu acho que o que nós precisamos mais são de políticas públicas. Nós precisamos incentivar as pessoas a quererem estudar. Eu não vou nem falar aqui em fazer ciência, mas em querer estudar. E isso engloba você ter um sistema de educação que funcione, isso desde a base, porque se eu não tenho uma base bem feita, eu vou gerando inúmeras lacunas na formação deste cidadão, que dificilmente vão ser preenchidas mais na frente. As pessoas sempre vão ficar com sequelas dessa má formação. Então, eu preciso ter uma educação que seja levada a séria, a nível nacional. Eu preciso que a formação que é dada, por exemplo, na zona sul de uma determinada cidade, seja a mesma da zona norte, que as escolas elas possam garantir uma formação que dê oportunidades iguais para todos. É justiça social, isso passa por distribuição de renda, isso passa por inspiração, isso passa por empatia. É reconhecer que nem todo mundo tem as mesmas oportunidades, é fazer com que as pessoas que têm oportunidades, elas tenham essas oportunidades, elas possam usar essas oportunidades de maneira adequada.
que elas possam crescer enquanto pessoas, que a formação ela não seja vista só vamos investir somente na educação básica, a gente precisa também investir na educação superior, a gente precisa valorizar a profissão de professor, a gente precisa ter professores muito bem formados para que a gente possa atuar na base, para que a gente possa atuar bem na educação infantil, na educação média, no ensino médio, no ensino superior, na pós-graduação. A gente precisa valorizar os cientistas que são formados, a gente precisa ter pessoas sendo formadas e tendo mercado de trabalho para essas pessoas, a gente precisa valorizar as relações humanas. Nós precisamos entender que o diferente, ele nos abre possibilidades, que nós avançamos muito mais quando abraçamos as diferenças e criamos possibilidades, cenários, quando ouvimos o outro. Não é uma solução simples, mas eu preciso, por exemplo, que aquelas pessoas que representam categorias, que representam elementos da nossa sociedade, que fazem parte desses grupos de minoria e que nem sempre são tão minorias, que eles se deixem ver, que eles entendam o papel deles como inspiradores. Eu posso até, ou você pode até não se ver como um exemplo, Carol, mas se nós conseguirmos ser fonte de inspiração para que jovens, vendo o nosso exemplo, eles digam, eu posso, isso venha a modificar a trajetória deles, de forma que eles venham a ser cidadãos plenos, cidadãos felizes, mesmo diante de todas essas situações, mas que ele tenha consciência, que a gente faça com que essas pessoas elas tenham interesse, começar a ter o interesse em ver as coisas de uma forma diferente, isso é importante. É preciso de uma mudança muito drástica em muitos setores, para que a gente possa ter uma transformação que seja real. É impossível? Não. Mas demanda muito trabalho, demanda união das pessoas em torno de um objetivo comum. E isso é que eu vejo como o maior desafio. E você, Vitória, já pensou sobre essa pergunta? Eu realmente acredito que a solução está na base, porque foi como eu comecei, entendeu? Então, porque enfim, né? 20 anos só, então realmente estou começando a faculdade agora. De fato, o que me motivou foi a base, foi lá no ensino fundamental, foi professores e pessoas assim. Acho que o papel do professor nesse sentido, ele precisa ser muito mais valorizado, como o Francioli falou. Eu não sei se tem como eu diretamente, assim, conseguir mudar esse cenário de uma forma muito significativa. Claro que a cobrança de políticas públicas por parte do governo, ou até mesmo tipo, a cobrança de uma melhor educação, tudo isso, de fato, talvez, eu acho que precisa existir um pouco mais da minha parte de incentivar a pessoa que está próxima a mim, entendeu? A realidade que eu já estou inserida, incentivar essas pessoas de forma mais de relações humanas mesmo, como o Francioli falou. De chegar junto, falar, dar apoio no que precisar, entendeu? Talvez seja mais por esse lado. Perfeito, gente. Quando eu digo que eu ainda não sei, de fato, eu apoio tudo que Francioli falou, tudo que você falou, Vitória, mas eu ainda não sei no sentido de que isso aí seria prevenir para não remediar. Só que aí a gente também precisa remediar, né? O que a gente tem hoje, no sentido de melhorar o que já existe. Ou seja, precisa ser feito algo urgente e agora. Porque tudo que foi dito, de fato, a gente precisa fazer com que aconteça. Mas eu confesso que eu ainda preciso refletir muito e preciso também agir, porque a gente tem que pensar e agir, porque só se você pensar, você não vai conseguir mudar a sua realidade, não é verdade? Então, nós temos que agir muito, né? E daí fica o questionamento para você que está nos escutando. O que você está fazendo? Qual o seu posicionamento em relação a isso?
como juntos podemos solucionar a questão da representatividade dentro da ciência, dentro das academias. E então é com isso que eu fecho esse dia de hoje. Foi super importante. Você fecha o dia ou você fecha o episódio? O episódio, mas fechar o dia é impossível. É com isso que eu fecho o episódio de hoje, com essa conversa super importante, com essa conversa super plural, com essa conversa super necessária. Espero que você se ponha a pensar em tudo que foi dito e a gente fica por aqui. Meus agradecimentos a todo mundo que chegou até aqui no dia de hoje. Se você gostou do podcast, considere nos apoiar, divulgando o nosso trabalho em suas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, do Telegram, do Signal, qualquer rede social que você tenha, meu amigo, seja com seus amigos, com seus familiares, seus grupos de pesquisa, com aquela pessoa que está ali no ensino médio, está querendo saber alguma coisa, como é que é a vida de cientista, o que ele pode fazer, traz ele para essas conversas com a gente, porque aqui a gente discute educação, ciência e tecnologia, tentando trazer sempre uma linguagem mais acessível. Então é isso aí. Até o próximo episódio. Tchau! Tchau, galera. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E não esqueça de mandar esse episódio para alguém. Talvez alguém que esteja um pouco desanimado e, enfim, que a gente possa inspirar de alguma forma. E é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Lembrando que todos os links vão estar aqui embaixo. Clica lá. As nossas sugestões de leitura também. E esperamos por você no próximo. Reflita sobre o dia de hoje. Tchau, tchau.